Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou relatar um pouquinho de como foi o meu primeiro ano com a minha filha. E assim, foi o primeiro ano sendo mamãe e o primeiro ano de TCC. Bom, pra vocês entenderem, a minha filha nasceu ano passado, dia 9 de fevereiro. E ano passado era meu último ano da faculdade. Eu concluí a graduação de psicologia e sim, eu estava terminando ainda. A faculdade era semestral, então eu tinha 2 semestres para realizar. Só que devido a um estágio que eu não pude fazer no primeiro semestre de 2015, eu tive que realizar esse ano. Então, eu concluí a faculdade no meio desse ano de 2016. Então, a minha filha nasceu no dia 9 de fevereiro e as minhas aulas tinham começado, acho que no dia 1º de fevereiro. Então, eu faltei esses primeiros dias, né? Porque eu falei, não vou com esse barrigão todo pra faculdade, porque eu também não sei que horas que minha filha vai nascer. Como ela nasceu de parto normal. Se vocês não viram o relato que eu fiz sobre o parto normal, então eu vou deixar aqui em cima em algum lugar que eu não sei onde fica, ou na descrição do vídeo, o vídeo que eu falo um pouco sobre o parto normal, que ficou bem interessante. Bom, então só pra vocês terem uma noção, aí a minha filha nasceu dia 9 e eu fiquei durante 3 meses como licença maternidade. Então eu optei por decretar a licença maternidade a partir da data do nascimento. Bom, se vocês estão gestantes e fazem faculdade, vocês precisam ver, né, no edital de cada instituição para ver como que eles funcionam. No meu caso, foram 3 meses de licença, a partir da data que você precisaria muito, né, sair. Então eu tive muita sorte que eu peguei férias, sabe? Férias de dezembro e janeiro, e minha filha nasceu só em fevereiro, no comecinho das aulas. Então perder essas aulas pra mim não fez diferença, porque eu não precisei faltar depois. Aí então eu fiquei durante esses 3 meses em casa, só que eu tinha que fazer muitas atividades em casa. Por quê? Porque como eu não estava presente nas aulas, então eu tive trabalhos pra fazer em casa e entregar na faculdade até a data que eu voltaria, né? Então eu tinha 3 meses pra fazer esses trabalhos e entregar pros professores. Aí, lógico que eu pedi ajuda pros meus amigos, né? Falava, olha, por favor, entrega lá pra mim. Porque aí, assim, eu não precisava me locomover, porque aí era bem complicado essa questão de locomoção. Eu praticamente deixei as primeiras 2 ou 3 semanas sem pensar na faculdade. Eu só conversei com os meus amigos pra falar se estava tudo certo, pra saber se eu já tinha sido transferida pro período da manhã, né? Porque eu estava no período noturno. E aí, foi só isso que eu fiz. E eu cuidei da minha filha nesses momentos, porque eu falei, não, eu preciso desse primeiro, pelo menos essas 3 semanas, pra eu pegar o ritmo de como está sendo tudo. E assim, ainda bem que eu fiz isso, porque foram 3 semanas assim bem agitadas, então eu tive que gastar bastante energia nesse começo. Depois dessas 3 semanas, eu falei, não, agora eu preciso sentar e fazer os trabalhos que eu tenho na faculdade. E eu comecei a fazer, só que eu ficava com muito medo de não conseguir terminar, sabe? Bom, aí vai depender de bebê pra bebê. A minha filha, normalmente ela dormia cerca de 2 a 3 horas, aí acordava, mamava, aí depois dormia, ficava um tempo dormindo, aí depois acordava, e era mais ou menos assim. Não era estável, então era bem difícil, então eu tinha que aproveitar os momentos que eu podia. E era aquela coisa, sabe? Não tinha como eu falar, olha filha, agora você deita no seu bercinho que a mamãe vai fazer o trabalho, vai estudar. Não, era tudo junto. Então, o que me salvou muito foi essa cadeira aqui, de escritório, porque a gente conseguiu colocar ela no quarto. Aí então eu ficava com minha filha no meu colo, aí com a mão direita eu digitava no computador. Era bem isso mesmo. Por muito tempo foi assim, gente. Sem brincadeira, assim, não foi só no começo, foi até o final da faculdade, foi mais ou menos nesse esquema, de ter que sentar com ela no colo, de estar com outra mão, porque não tinha outro tempo pra fazer, sabe? Eu não podia falar, olha, eu vou ficar durante o dia com ela e à noite eu vou fazer isso, porque às vezes à noite ela não dormia direito. E nossa, eu tava totalmente cansada, né? Porque cuidar de um bebê, gente, cansa. E cansa mesmo, assim. Parece ser atropelado, assim, por um caminhão bem grande. Bom, então foi isso que aconteceu nesses 3 primeiros meses do nascimento dela, que eu super corri com as atividades pra eu fazer em casa pra poder entregar.
E aí nesse meio tempo eu aproveitei pra conversar bastante com meus amigos e eles me ajudaram assim muito, muito mesmo. Porque aí eu falava, olha, eu não tô entendendo isso, você pode perguntar pra professora tal coisa, olha, me explica isso aqui, você sabe? A gente fazia isso. Meu, eu fiz um malabarismo, que nem eu sei como eu fiz isso, mas tudo bem. Tá, e aí terminou esses 3 meses, eu tive que voltar pra faculdade. Aí então, o que a gente fez é, como eu ia acho que 3 vezes por semana, e tinha dias que era tipo 2 horas, sabe? Então não era muita coisa. Eu dei graças a Deus, mas tudo bem. O primeiro dia que eu deixei minha filha, eu acho que foi um pouco mais difícil. Sabe, quando tava acabando eu já expliquei, olha, logo logo a mamãe vai voltar pra faculdade, então aí a gente... você vai ficar aqui em casa, vai ter gente cuidando de você, não tem problema nenhum, você vai ficar super bem, sabe? Eu sempre fui conversando com ela pra ela poder entender o que iria acontecer mais pra frente. Um dia antes de eu ir pra faculdade, no período da noite, eu falei pra minha filha, olha filha, amanhã a mamãe vai acordar cedo, a mamãe vai sair porque a mamãe vai pra faculdade, eu vou estudar, você vai ficar aqui em casa, vai ficar tudo bem, tem gente te olhando, tem gente cuidando de você e depois a mamãe vai voltar pra passar o resto do dia com você. Eu vejo assim que foi muito bom pra mim porque eu peguei somente acho que 2 a 3 semanas de aula só. E nessas 2 a 3 semanas de aulas foi assim, a primeira semana eu tive aula, aí a segunda semana que eu fui eu tive prova e a terceira semana que eu fui eu também tive prova. Ou seja, então aula, acho que eu não peguei praticamente nada, assim, eu tive que estudar tudo em casa e fazer o malabarismo como eu falei, eu procurava na internet, eu perguntava pros meus amigos e assim eu consegui fechar o semestre. E no segundo semestre de 2015 eu fiz o mesmo processo, aí eu tive que ir o semestre todo, aí sim eu também tive estágio pra fazer, eu fazia aos sábados, porque aí quando eu fazia o estágio, o meu marido conseguia ficar com a nossa filha e assim a gente conseguiu terminar o ano. Bom, agora referente ao TCC, eu acho que foi assim o mais difícil, assim. Porque assim, a gente teve muitas matérias bem difíceis de entendimento, um conteúdo bem denso para conseguir entender, aprender, fazer provas, fazer trabalhos. Mas a gente teve uns mais lights, assim, que eu tinha mais facilidade, era uma leitura mais fácil, então você não demorava tanto tempo. Então isso ajudou bastante ter essas mesclas de dificuldades em relação às matérias. Acho que a parte mais difícil, eu acho que foi mesmo o TCC. Porque chegou uma hora que eu falava, gente, acho que eu não vou conseguir fazer o TCC. Sim, eu fiquei com isso na cabeça. O TCC eu fiz em dupla, o meu amigo era da turma da noite, então era assim, ele estudava à noite, eu tinha passado pra manhã durante o ano todo, então o nosso TCC foi feito praticamente tudo via Skype. Sim, a gente ficava online no Skype e começava a fazer o trabalho. Lógico, a gente separava um pouco para um pouco para o outro, aí a gente juntava e trocava, um lia do outro e assim por diante. Esse momento de muita coisa para fazer é engraçado. A gente sempre acha um jeito para conseguir fazer tudo. Se a gente tem muito tempo livre, a gente acaba assim bananando inteira, né? Porque vai deixando, vai deixando, vai deixando e vai deixando. Quando a gente não tem tempo, a gente consegue fazer um malabarismo que, ó, super dá certo. Então assim, se vocês forem mães, se vocês são gestantes, se vocês pensam em ter filhos, mas ficar, ai, mas será que eu vou conseguir estudar? Mas será que eu vou conseguir trabalhar? Gente, a gente consegue sim, sabe? A gente consegue. A gente precisa só se encorajar pra isso. Mas a gente dá conta do recado. Lógico que às vezes a gente precisa de uma ajuda aqui, uma ajuda ali, mas também eu não vejo problema nenhum nisso. Como que eu me organizei em relação aos trabalhos, à aula, aos estudos? Gente, era tudo no meio do dia a dia. Então eu fazia assim, eu acordava, aí eu cuidava da minha filha, às vezes ela mesma do meu lado, a minha filha deve manjar muito de algumas matérias da psicologia. Porque eu fingia que ela era uma pessoa e eu começava a explicar a matéria pra ela, sabe? Ela dava risada, né? Porque nem sei se tava entendendo alguma coisa. Mas eu fazia isso porque eu tinha que estudar, eu tinha que fazer os trabalhos e eu tinha que cumprir o TCC, porque o TCC era feito em dupla, então os dois tinham que realizar o trabalho, não somente um. Então esse primeiro ano, eu percebo que eu consegui auxiliar tanto a maternidade quanto os meus estudos.
E eu vejo que foi um pouco difícil, foi muito difícil, não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil. Mas, gente, eu tive muitas pessoas que me apoiaram, falavam, não, você consegue, não, você vai estudar, sabe? Meus amigos mesmo falaram, não, se você precisa de alguma coisa, a gente te ajuda. Eu super agradeço todos vocês por tudo isso, porque se não fossem vocês, gente, eu acho que eu estaria maluca hoje. Gente, então era isso que eu tinha pra compartilhar com vocês, como foi um pouquinho da minha experiência sendo uma mamãe de primeira viagem com um bebê recém-nascido e com um trabalho de conclusão de curso e uma faculdade para terminar. Muito obrigada por assistir, deixem o seu like, comentem aqui embaixo quais são as observações de vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!